A gente fala agora sobre um dos mais graves problemas de saúde da vida moderna, a obesidade. De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, para 2025 estima-se que 700 milhões de indivíduos ao redor do mundo estejam com um índice de massa corporal acima da média. Os fatores que levam à obesidade são os mais variados, entre eles os sociais, comportamentais, econômicos. E a importância de conhecer o fenótipo permite uma avaliação mais detalhada e um tratamento mais eficaz contra a obesidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa a endocrinologista a doutora Marina Marcondes. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Viane. Tudo bem? Tudo ótimo. Achei interessantíssimo a gente falar sobre isso na pauta hoje, doutora. A obesidade hoje acho que a doença mais grave que a gente tem, né? E vem crescendo muito, né? Então, a gente precisa ter uma abordagem um pouco mais assertiva. E é isso hoje que a gente tem feito, sabe? Hoje a medicina tem buscado uma medicina mais de precisão, né? A gente tem uma medicina que é baseada em evidências, né? Que é uma medicina onde o olhar é terapia, né? Então, o que acontece? Você vai buscar qual o melhor remédio que hoje existe para a obesidade, né? Então, nos estudos, o melhor remédio hoje a gente tem o Mounjaro, é o primeiro, onde tem mais perda de peso, depois você tem o Ozempic, depois você tem Contrave. Então, é uma ciência que ela visa o quê? Uma melhoria na qualidade da assistência médica com a informação científica, né? Mas nem sempre aquele melhor remédio pode ser o ideal para o paciente. Então, a gente tem uma medicina de precisão. Né? E a medicina de precisão, o olhar é o paciente, né? Quais são as características, as individualidades daquele paciente que permite a gente ter uma terapia mais eficaz. E hoje a gente trabalha com os fenótipos, né? Então a obesidade, ela tem alguns fenótipos, né? Que dentro desses fenótipos você pode ser mais assertivo no seu tratamento e o sucesso do paciente pode ser maior, né? Lembrando sempre, né, o que a gente está falando, a obesidade é uma doença, né? E como toda doença, ela tem que ter um tratamento. E por isso a gente fala dos medicamentos. Né, e assim, quando a gente fala em fenótipo, seria aquela coisa assim, de que às vezes tem aquela pessoa que segue uma dieta certinha, te manda a foto, doutora, eu só tô comendo isso. E de repente não sai, o peso não sai. Não funciona. Isso acontece mesmo, doutora? Acontece, né? Porque assim, dieta e exercício físico, isso é o mínimo que todo mundo precisa estar fazendo. Mas na verdade, eu falo para o paciente assim, nós não vamos fazer dieta, né? Nós vamos fazer um programa de 30 dias, de 40 dias, porque qual é a finalidade da dieta? É o paciente ter um autocontrole. Essa é a finalidade. Qual é a finalidade de você, por exemplo, fazer uma atividade física? É você ter um treinamento de força, você ganhar força, né? Então você não vai no exercício para emagrecer, você vai para treinar a força. Então você vai fazer uma dieta para você conseguir treinar o seu autocontrole, né? Então ela tem um tempo. Então quando a gente fala assim, vamos fazer 40 dias, o paciente faz. Se você falar para ele, você vai ficar em dieta a vida inteira, ninguém vai ficar, né? Então acontece, o paciente está fazendo às vezes uma dieta certinha, mas ele não consegue perder peso. E aí é onde a gente consegue entender a individualidade desse paciente. Muitas vezes esse paciente não pode comer de 3 em 3 horas, para ele é mais eficiente um jejum, para ele é mais eficiente 3 refeições por dia, você pode até dividir a quantidade calórica, mas ele não vai comer a cada 3 horas, porque isso pode gerar uma maior compulsão. Então são nesses fenótipos que a gente consegue entender qual é a individualidade e qual seria o melhor remédio, né? Então, você olha assim, aquela pessoa, para ela, qual é o melhor remédio? E não o melhor remédio para a obesidade. Né? Então, e a gente tem 4 fenótipos. Qual que é o primeiro? Então, a gente tem um que a gente chama de intestino faminto, né? Então, é até um nome meio feio, eu falo assim que são as pessoas um pouco mais ansiosas. Mas esse intestino faminto, o erro já fala, o erro está no intestino. Está na falha do quê? No eixo das incretinas. Então, esse paciente é um paciente mais ansioso, é um paciente que ele tem uma sensibilidade para os sentidos, então ele vê aquela coisa, ele não consegue controlar, mas não é um paciente que come muito. Ele até fala, eu como pouco, mas eu tenho fome logo. Mas se eu ver um docinho, eu preciso pegar, doutora, eu não consigo ficar sem. Então, esse paciente, por exemplo, é um paciente que o erro está lá no intestino. Então, os análogos de GLP-1, as canetinhas para esse paciente é interessante. Funciona, porque ele tem um esvaziamento gástrico muito rápido nos estudos. Então, quando você usa essas medicações, elas retardam o esvaziamento gástrico. Então, para esse paciente é interessante. Então, assim, algumas mulheres, isso é uma prática minha, tá? Que eu começo a observar, mulheres que têm mais doença autoimune, mulheres que têm endometriose, TPM, esse tipo de mulher geralmente está enquadrada nesse intestino mais faminto, tá? São pessoas que, por exemplo, não conseguem treinar. Fala assim, eu só treino se tiver alguém comigo.
tá? Então, mais ou menos é esse o perfil. Mas o estudo mostra que são pessoas que realmente comem pouco, mas logo têm fome. E não consegue, olha assim e fala assim, eu preciso disso, nem que seja um pouquinho. Aí a gente tem um outro fenótipo que é um cérebro faminto. Então aí a gente já percebe que o erro é lá no córtex, né? São aquelas pessoas que comem muito, têm muita fome, comem rápido, comem demais e tá toda hora precisando de comida. Então elas são mais impulsivas. Mas tem uma característica. Essas pessoas, elas são focadas. Se você mostrar resultado que ela vai conseguir em 40 dias perder tanto, se ela se focar, ela consegue fazer. Olha que interessante. Então aí a gente já consegue usar medicações que vão agir a nível de córtex cerebral. Hoje a gente tem o topiramato, a gente tem o quisma, que é uma mistura do topiramato com a fentermina. Então é mais específico para esse tipo de pessoa, né? A gente tem um outro fenótipo que é a recompensa. Então, é aquela pessoa que come as emoções. A gente fala que são emoções famintas, né? Então, essas pessoas, elas são compulsivas, né? Então, é 8 ou 80. Ou come muito ou come pouco. Ou faz muito exercício ou faz pouco exercício. Ou come quando tá feliz ou come e come tá feliz, quando tá triste. Ou come quando tá triste. Ou come quando tá estressado ou come quando tá... Então, essas pessoas, elas quando elas vão fazer uma coisa, ou elas fazem muito ou elas não fazem nada, né? Então, é um perfil de paciente, por exemplo, que o problema está lá no sistema da recompensa. Eu mereço comer isso, aí eu trabalhei bastante, eu vou fazer isso. Então, a gente tem medicação, por exemplo, o Contrave, que é uma medicação para sistema de recompensa, atua lá na dopamina. Então, para essa pessoa, é mais interessante, né? A gente tem um outro fenótipo, que daí é aquela pessoa que ela não come muito, ela come devagar, ela tem até um estilo de vida saudável, mas ela não queima, ou seja, ela tem um metabolismo lento, ela tem um problema no metabolismo que ela não consegue queimar. Então, aquelas pessoas, eu falo assim, ela já chega para você numa preguiça, sabe? Ela não consegue fazer nada, ela até tenta, mas ela não consegue. Então, é uma pessoa mais frágil. Sempre cansada. Sempre cansada, não tem motivação para nada, aquela pessoa mais apática, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas vão se beneficiar, por exemplo, de uma sibutramina, de um Venvance, porque são medicações que agem a nível cerebral, mas que têm uma atuação na termogênese. Só que o interessante é que você pode ter um paciente que ele tenha um fenótipo aqui, um fenótipo ali. Então, não é específico, eu só tenho isso. É muito comum, por exemplo, o paciente no sistema da recompensa com o intestino. É bem comum. Então, você, às vezes, faz as associações das medicações, né? E, além disso, você usa também coisas que são off-labels, que a gente sabe que pode ajudar, mas que não estão catalogados como tratamento da obesidade, né? Então, assim, não são tratamentos específicos, né? Mas que a gente pode estar usando, entendeu? Mas um paciente, ele pode ter, por exemplo, um cérebro faminto, por exemplo, e também ter um metabolismo mais lento. Ele pode ter um intestino mais faminto e pode ter um sistema de recompensa descompensado, então ele vai estar mais compulsivo. Então, a gente analisando, você tem uma assertividade maior no tratamento e o paciente, ele não desanima. Porque daí, né? Senão ele fica frustrado, É frustrado, doutora. porque assim, é muito comum, por exemplo, o paciente usar uma caneta e não perder peso. O Monjaro, eu tenho paciente usando e que não perdeu peso. Né? E é a melhor assim, medicação. Né? Hoje, comparada à bariátrica, quase 27, 28% do seu peso é perdido. É uma medicação realmente com muita eficácia, mas tem pacientes que não se beneficiam. Uau! Já temos uma perguntinha, vamos lá. Bora ver, perguntinha pelo Instagram, tá? Pode mandar por lá também que a gente responde. Da Cris. Boa tarde, doutora Marina. Que bom que os médicos estão tratando a obesidade de forma individualizada. A obesidade pode estar relacionada com a síndrome fúngica. Beijos, Abi, chefe Léo e doutora Marina. Muito obrigado, Cris, pela pergunta. Doutora, o que a Marina falou é muito importante, né? Como você está falando até agora, tratar individualmente cada pessoa, né? Porque cada pessoa, como você disse, tem o seu próprio problema, né? Exatamente. Bom, a síndrome fúngica, né, todo mundo sabe, assim como a gente tem a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, tá tudo ligado ao intestino, né? Então, quando você não tem um intestino saudável, provavelmente você vai ter um fenótipo do intestino faminto, né? E você vai começar a ganhar peso exatamente porque você tem ali no seu intestino bactérias obesogênicas, fungos que não deixam com que esse metabolismo trabalhe de forma adequada e que faz você ter mais ansiedade, faz você ter mais compulsão. Então, você acaba comendo em função da sua própria microbiota. Doutora, e aí como é que a gente consegue avaliar esses fenótipos numa consulta, por exemplo? Olha, você hoje tem testes genéticos que você faz, né? Mas esse tipo de conduta é conversando com o paciente. É clínico, você começa a perguntar para o paciente, né? Você começa a perguntar para o paciente a hora que ele come,
por que ele come, se ele tem mais ansiedade para comer, se ele tem muita fome, se ele tem pouca fome, se ele toda hora precisa estar comendo, ou se ele é aquela pessoa que fala assim, 2 refeições para mim por dia, eu fico super bem com jejum, doutora. Então, você consegue conversar, você não precisa fazer um teste genético para saber qual é o fenótipo que você tem, entendeu? Isso geralmente é a parte clínica que a gente vai conversando e o dia a dia que você vê com o paciente, né? Agora, o intestino, ele é assim, você precisa, a primeira coisa que você precisa tratar é realmente o seu intestino. Independente do fenótipo, Independente do fenótipo. Você precisa cuidar do seu intestino. A primeira coisa que a gente tem feito na clínica, que a gente trabalha com o paciente, é a gente trabalhar aquele intestino. Então, você começa a perguntar para o paciente, como é que é? Evacua todo dia, está tendo desconforto para poder comer, fica empachado, arrota muito, tem gases demais. O paciente começa a te contar, você já começa a entender que aquele intestino não funciona bem. E a maioria é assim, né, doutora? A maioria. Mais perguntinhas? Muito bom. Mais uma perguntinha para a doutora. Vamos ver aqui, ó, do WhatsApp agora. Solange de São Paulo. A obesidade mata? Qual o momento preciso que eu preciso me preocupar? Muito obrigado, Solange, pela pergunta. Solange, qualquer doença, a gente pode morrer, né? Então, a obesidade, ela é uma doença que leva a várias outras doenças, né? Então, você tem uma chance maior de ter um câncer, você tem uma chance maior de ter diabetes, hipertensão, cardiopatia, uma trombose. Então, a obesidade, ela leva, sim, a um quadro de risco de vida, né? Então, a obesidade pode matar. E quando que a gente consegue perceber, doutora, que a pessoa está obesa? Então, se você for analisar por IMC, né, a gente tem o IMC onde você já vai entrando no sobrepeso, obesidade. Então, um IMC que você tem acima de 25, você já está no sobrepeso. Então, vamos lembrar que toda pessoa obesa passou pelo sobrepeso. Então, na hora que você já começar a entrar no sobrepeso, é a hora que você precisa procurar uma ajuda, procurar um médico, procurar um nutricionista que possa te ajudar nesse processo, né? Então, a gente precisa entender, começou a ver que está tendo aumento de gordura visceral, aquela gordura abdominal, está com dificuldade de perder peso, a pessoa começa a ficar muito cansada, a pessoa relata para você que ela começa a ficar cansada. A maior queixa que a gente vê hoje é assim, eu estou cansada. E você começa a analisar esse cansaço com o quê? Com a inflamação que a obesidade gera, que o sobrepeso gera. Então, no sobrepeso, você já deve começar a procurar ajuda. Então, se atente, viu? Mais uma perguntinha? Mais uma perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, ó. Muito legal esse gráfico aqui também, que mostra exatamente que até prejudica até a coluna ali, vocês viram? Muito interessante. Luciana, de São Paulo, boa tarde. Gostaria de saber se existem exames específicos para chegar ao diagnóstico de obesidade. Como abordar isso com o seu médico? Porque na maioria das consultas são tratamentos básicos sem muita orientação. Beijos, equipe Santa Receita. Luciana, muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta, viu? Muito obrigado. Bom, Luciana, a primeira coisa, para você fazer o diagnóstico, você não vai fazer um exame para você ver que você tem obesidade. Você vai fazer através do seu IMC, né? Que é o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, acima de 30, você já entra na obesidade grau 1, né? De 30 a 34,9, 35 a 39,9 obesidade grau 2 e acima de 40 você tem uma obesidade grau 3. Então é aí que você se enquadra na obesidade, tá? Agora, nos exames de sangue, muitas vezes o paciente está ali no sobrepeso, iniciando o sobrepeso, mas você já olha alguns marcadores inflamatórios e aquilo já mostra que aquele paciente está adoecendo, né? Então, assim, um ácido úrico é um exame interessante de se pedir, uma ferritina, uma homocisteína, uma PCR ultrassensível, uma insulina mais alta, principalmente a insulina de jejum. Ali você já começa a perceber, se tiver alguma alteração, você já precisa ter alguma conduta ali com o teu médico. Boa. Mais uma perguntinha, doutora? Mais uma perguntinha, vocês são demais. Manda mais aí. Tatiane de Pindamonhangaba, aqui do ladinho. Boa tarde. É verdade que a desparasitação ajuda na perda de peso? Obrigado, Tati, pela pergunta. Não necessariamente, tá? Todo mundo desparasita, né? Eu acho assim, a desparasitação é uma técnica que a gente faz para ajudar esse paciente. Mas primeira coisa para você fazer uma desparasitação, você tem que estar com o fígado bom, tá? Porque a partir do momento que você faz uma desparasitação, aqueles parasitas começam a circular no teu corpo, né? E ali vai circulando na corrente sanguínea e eles podem ir para alguns órgãos se você não tiver um sistema de detox muito bom. Tá? Então, para desparasitar, existe, sim, a hora certa de você fazer a desparasitação no paciente. E não significa que desparasitar você vai perder peso. Significa que você vai melhorar o teu corpo, tirar o teu corpo de um estado doente,
Mas para perder peso, a gente sabe que tem que ter um déficit calórico, né? Então a perda de peso está relacionada com aquilo que você come e aquilo que você gasta. Tá? Então, não necessariamente você vai fazer desparasitação achando que você vai perder peso. Não, não é para isso. Ele vai ajudar seu corpo a absorver melhor, né, absorver melhor, você vai ter mais disposição, porque se você estiver intoxicado de parasita, geralmente você está mais cansado. Então, você vai ter uma melhor absorção dos nutrientes, vai conseguir fazer mais atividade física, vai sentir um bem-estar. Mas, se você consumir mais daquilo que você precisa, provavelmente você não vai emagrecer. E, doutora, de acordo com os fenótipos, também a gente tem uns exercícios específicos que são melhores? Tem exercícios que são melhores e tem inclusive dieta que são melhores. Por exemplo, um paciente que tem ali um intestino faminto, que é um paciente que tem uma dificuldade de treinar, só treina às vezes se tiver alguém motivando, não adianta você falar para esse paciente fazer treinos muito longos. Então, treinos mais curtos para ele é interessante. É um paciente que você pode colocar, por exemplo, ele numa alimentação aí que ele vai fracionar só 3 vezes no dia, ele não vai ficar comendo toda hora, tá? Uma alimentação mais anti-inflamatória para esse paciente. Quando eu falei daquele cérebro faminto, que eu falei que eles comem muito, mas eles têm foco, é um paciente, por exemplo, que consegue fazer treinos muito longos. É um paciente que você pode colocar ele em jejum muito longo, porque ele come uma grande quantidade, mas depois ele fica muito tempo sem comer. Então ele come bastante, mas ele consegue ficar muito tempo, porque ele é um paciente mais focado. Então você consegue fazer exercícios mais longos com esse paciente. O paciente compulsivo, por exemplo, ele também consegue fazer exercícios um pouco mais longos, porque ele é 880. Então, se ele estiver focado, ele vai fazer mais tempo de exercício. Já aquele paciente que tem um metabolismo mais lento, o que é interessante para ele? Por exemplo, um HIIT, que é o exercício intervalar de alta intensidade para tentar subir um pouco mais o metabolismo. Não adianta ele fazer exercício, por exemplo, 1 hora na esteira. Se ele fizer, de repente, 20 minutos, mas numa alta intensidade, ele consegue queimar mais. Gente, que incrível, porque aí o resultado vem. O resultado é diferente, o resultado vem, entendeu? O paciente fica mais animado, você tem menos chances de errar, ser mais assertivo no tratamento e esse paciente conseguir manter, porque a dificuldade está na manutenção do tratamento. Exato. Né? O paciente não consegue manter, então ele emagrece, aí ele some. Aí depois passa 1 ano, ele volta de novo. Porque engordou. Porque ele engordou. Ai, ai. Gente, lembrando sempre, né, que quando você já começa a sentir que não está bem, que é o que a doutora falou, já vá atrás de um médico, porque acho que é muito mais fácil assim, né, doutora, do que você deixar isso se prolongando, viu? Porque daí outras coisas vão acabar sendo prejudicadas. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, adorei. Diana. Eu também adorei. Feliz muito ano novo. Feliz ano novo para você também. Que a gente se veja mais ano que vem. Com certeza. Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet. Se quiser fazer perguntas, entre em contato @doutoramarinamarcondes40. O telefone é o 12 99187 0823 e o site doutoramarinamarcondes.com.br. Um beijo. Obrigada. Obrigada, viu?